O caminho para ser livre do dinheiro. Imagine por um instante um mundo onde o dinheiro não exerce domínio sobre sua mente, onde as notas e moedas, os números em uma tela, não têm o poder de definir seu valor, sua paz ou sua felicidade. Essa é a essência do caminho que vamos explorar hoje. Como ser verdadeiramente livre do dinheiro. Essa não é uma jornada sobre acumular riquezas, nem sobre rejeitá-las por completo, mas sim sobre compreender o verdadeiro lugar que o dinheiro deve ocupar em nossas vidas. E para isso, vamos percorrer as lições do estoicismo, mergulhar em histórias bíblicas e visitar antigos impérios, descobrindo como eles lidaram com o poder sedutor da riqueza. 1. O poder invisível do dinheiro. O dinheiro em si é apenas um símbolo, mas ao longo da história, transformou-se em um dos maiores senhores da humanidade. Ele construiu impérios, alimentou guerras e ditou o rumo de civilizações, mas também foi a causa de quedas e tragédias. Para os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o problema nunca esteve no dinheiro em si, mas na relação que o homem estabelece com ele. Epicteto dizia: não é a riqueza que liberta o homem, mas a capacidade de viver com pouco. A verdadeira prisão não está na escassez, mas no apego. 2. Figuras bíblicas. E a riqueza na Bíblia, encontramos uma visão muito clara sobre esse tema. Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, o dinheiro aparece não como maldição, mas como um competidor de lealdade. Salomão, conhecido como o homem mais sábio de Israel, acumulou uma fortuna incalculável. No entanto, em Eclesiastes, declarou que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. A lição é clara. O dinheiro pode ser abundante, mas nunca preencherá o vazio interior. E temos também o exemplo de Jó, um homem rico que perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Sua verdadeira riqueza não estava nos bens, mas em sua integridade. 3. Os impérios e a riqueza. Se olharmos para a Roma antiga, veremos que sua força estava baseada na expansão e nos tributos. O ouro conquistado alimentava a glória, mas também corrompia. Os generais que voltavam vitoriosos com riquezas, muitas vezes se tornavam prisioneiros da própria ambição. No Egito, o poder dos faraós estava atrelado não só às terras férteis do Nilo, mas também às imensas reservas de grãos, que valiam mais que o ouro. Esse acúmulo, entretanto, também gerava desigualdade e escravidão. E na Babilônia, as muralhas gigantescas e os jardins suspensos refletiam a ostentação de um império que acreditava ser eterno, mas que desmoronou diante de sua própria arrogância. Esses exemplos nos mostram que a riqueza material pode sustentar impérios, mas nunca garantiu sua perenidade. 4. O olhar estoico sobre a liberdade. O estoicismo nos convida a inverter a lógica. A liberdade não está em possuir mais, mas em precisar de menos. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, dizia que a pobreza não está na falta de posses, mas no desejo sem fim. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, meditava diariamente sobre a brevidade da vida, lembrando que nem o ouro poderia impedir a morte. A chave da liberdade é a autossuficiência. Quando você domina seus desejos, o dinheiro deixa de dominar você. 5. O teste do desapego. A história mostra que aqueles que aprenderam a se desapegar encontraram paz, mesmo em meio à adversidade. Francisco de Assis, séculos depois, escolheu renunciar a toda a herança e viver entre os pobres, provando que a verdadeira grandeza está no desapego. Os monges do deserto, inspirados pelos ensinamentos bíblicos, buscavam viver com o mínimo, acreditando que a liberdade só floresce quando não estamos acorrentados ao material. 6. O que é ser livre do dinheiro hoje?
No mundo moderno, a escravidão ao dinheiro talvez seja ainda mais sutil. Não são apenas as dívidas ou os luxos, mas a necessidade constante de provar valor por meio de posses, status e consumo. Ser livre do dinheiro hoje significa não depender de luxos para ser feliz. Viver com disciplina financeira sem ser escravo do consumo. Entender que dinheiro é ferramenta, não identidade. Investir mais em caráter e virtude do que em aparências. 7. A construção de uma nova riqueza. A liberdade não é ausência de dinheiro, mas domínio sobre ele. Assim como os impérios que acumularam riquezas ruíram, assim também o homem que constrói sua vida apenas sobre bens está fadado à instabilidade. A verdadeira riqueza está em 3 pilares: sabedoria, como ensinavam os estoicos e os sábios bíblicos; virtude, que permanece mesmo quando os bens desaparecem; relacionamentos autênticos, que não podem ser comprados. 8. O caminho. Ser livre do dinheiro é trilhar um caminho espiritual e filosófico. É reconhecer que a providência, como os antigos chamavam, ou a mão divina, como ensina a Bíblia, sempre nos dará o necessário. É confiar que o essencial nunca faltará. O dinheiro pode comprar conforto, mas nunca paz. Pode sustentar muros, mas não o coração. Pode erguer impérios, mas não salvar almas. E no fim, quando a vida terminar, nenhum tesouro acompanhará o homem em sua partida. Só restará o que ele construiu dentro de si. Encerramento. O verdadeiro caminho para ser livre do dinheiro é aprender a colocá-lo em seu devido lugar. Nem senhor, nem inimigo, apenas um servo. Que possamos aprender com os estoicos a viver com menos, com as figuras bíblicas a buscar primeiro o eterno, e com os impérios a compreender que toda a riqueza material é passageira. A liberdade não está na ausência de posses, mas na presença de sabedoria. Esse é o verdadeiro tesouro. Quem aprende um pouco todo dia fica anos-luz à frente dos que ficam parados. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que cresce com ideias diárias, rápidas, práticas e transformadoras.